Mateus, capítulo 21. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso, e montado sobre um jumento e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes: Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas. E disse-lhe: Jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondendo disse-lhes: Na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: Move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, dizendo: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos: Dos homens tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Nós não podemos dizer. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas, mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre, e a deixou com uns lavradores, e foi para uma terra distante. E, estando próximo o tempo dos frutos,
ele enviou os seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um e mataram outro, e a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas, por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizem-lhe eles: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Jesus disse para eles: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram estas parábolas, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta.